pessoal, beleza? Aqui é Fabiano novamente. Nós estamos na parte 3 do tutorial de Scratch. No anterior a gente viu um pouco sobre os operadores aritméticos e também conhecemos um pouco sobre as etapas de entrada e saída ali e principalmente variáveis, né? Então aprendemos a criar variáveis aí dentro do Scratch. Hoje nós vamos trabalhar a parte então de estruturas condicionais e vamos ver os operadores relacionais e lógicos, porque agora eles vão ser úteis para a gente trabalhar as condições. Primeiro vamos ver os operadores relacionais então que o Scratch suporta. Bem, na seção operadores, né, eu já estou nela aqui, tem esses operadores aqui, são os três que ele trabalha. Observe como a gente viu nos tipos de variáveis que tem as pontinhas, ou seja, isso aqui vai retornar o que? Verdadeiro ou falso. Por exemplo, então, vamos supor que eu tivesse aqui um operador relacional fazendo esse tipo de coisa. Por exemplo, 2 menor que 3. 2 é menor que 3, então é verdadeiro. Né? Agora, se eu tivesse aqui 6 é menor que 3, não, é falso. Então, isso aqui seria falso. O valor disso seria falso. Assim como poderia ter 3 igual a 3, que também é uma condição verdadeira. E poderia ter uma questão. 3 é maior que 5? Não, é falso. Então, o Scratch ele suporta esses três operadores, o menor, o igual e o maior. Ele não tem o menor igual e o maior igual, como na matemática e na programação, tá? Mas daí tem como fazer uma adaptação usando os operadores lógicos. Os operadores lógicos são esses aqui: o e, o ou e o não. Bem, agora nós vamos então conhecer um pouco da prática dos operadores lógicos. Então já estou aqui com o e, o ou e o não, como eu já demonstrei para vocês. Então o que acontece com o e? Para que o e aconteça, as duas condições têm que ser verdadeiras. Então vamos pegar aqui um exemplo, por exemplo, de duas condições verdadeiras. Vamos pegar aqui o 3 é igual a 3 e o 4 é maior que 1. Então 3 é igual a 3, verdade. E 4 é maior que 1, verdade também. Como as duas são verdades, então tudo isso aqui resulta em verdade, no nosso booleano lá que a gente viu nas variáveis, né? Lembrando que booleano é verdadeiro ou é falso. Bem, então, como é que o e vira falso? O e vira falso quando uma das condições é falsa. Então, por exemplo, bota isso aqui, 6 é menor que 2. Não, 6 é maior que 2, então isso aqui é falso. Então, ou seja, as duas condições não foram atendidas, logo tudo isso aqui vira falso. O e só vai ser verdadeiro, pessoal, quando tudo for verdade, quando tudo aqui der verdade. Ok, vamos usar agora o ou, então. O ou é o seguinte, quando é que vai dar falso o ou? Quando tudo aqui, nos dois lados, é falso. Vamos supor que eu tenho aqui 3 igual a 3 e 6 menor que 2. 6 é menor que 2, 6 é menor que 2? Não, é falso isso. Agora 3 é igual a 3, então isso é verdadeiro. Então basta que uma das condições seja verdadeira para que tudo seja verdadeiro. Por quê? Porque ou é isso ou é aquilo. Então isso aqui já é verdade. Então posso desconsiderar até isso aqui. O não, ele faz uma inversão. Então se é verdadeiro vira falso, se é falso vira verdadeiro. No caso aqui, 6 é menor que 2, isso é o quê? É falso, porque 6 não é menor que 2, 6 é maior que 2. Então o não falso vira tudo verdadeiro. E a mesma coisa se eu pegasse não, 3 é igual a 3. E isso aqui é verdadeiro, não verdadeiro dá o quê? Dá falso. Bem, na prática a gente vai ver isso dentro das lógicas que a gente vai trabalhar nos nossos programas. Então vamos supor que eu tenha uma condição da seguinte forma. Vou até criar aqui as variáveis, como a gente já trabalhou na outra vez. Então eu vou criar uma variável que é energia. E eu vou criar uma variável chamada dinheiro. Então vamos supor que eu tenho uma condição lá no meu jogo. Tá? E eu quero. Tem que ser o seguinte: eu tenho que ver se a energia é menor que 100 e se o dinheiro é maior que 0. Então nesse caso eu tenho que fazer duas comparações. Então eu tenho que fazer o seguinte: eu vou ter que usar. Eu tenho que verificar então primeiro se o dinheiro é maior que 0 e eu tenho que verificar se a energia é menor que 100. Ou seja, se a energia for menor que 100 e o dinheiro for maior que 0, tudo isso aqui vai dar verdade. Bem, mas no que a gente usa isso, afinal de contas? Nas condições que a gente vai começar a ver aqui nas estruturas de controle, nessa seção aqui. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha uma condição para ser testada dentro de um jogo. Tá? Então,
Vamos supor que a condição é essa aqui, ó. Se a energia é menor que 100 e o dinheiro é maior que 0, então faça alguns comandos. Por exemplo, mova 10 passos o meu gatinho aqui. Então, quando é que vai mover 10 passos? Somente quando a energia for menor que 100 e o dinheiro for maior que 0. Nesse caso, a gente tem uma condição. E aí vem a questão dos condicionais para a gente entender. Seguinte, gente, até então a gente estava trabalhando com programas que eram totalmente sequenciais. Então eu vim aqui, colocava mova 10 passos, gire 15 graus e botava em execução e ele seguia aquela ordem estabelecida ali, certo? Isso é como a gente fazia. A partir do momento que a gente trabalha com os condicionais, há pulos de código. Então quer dizer, eu vou seguir aqui quando clicar em bandeirinha, vou mover 10 passos, vou girar 15 graus. Quando eu chego aqui, só vai executar esse trecho se atender a essa condição aqui, se tudo isso aqui for verdadeiro. Senão, não vai executar nada. E vai continuar o programa. Então, ou seja, se atender essa condição, move 10 passos, senão vai continuar o programa daqui de baixo. Então, quer dizer, usando as condicionais, nós vamos ter pulos de código. Não vamos mais tudo seguir na ordem certinho em sequência. Daí, nesse sentido, nós temos algumas condicionais, né? O se, como a gente viu aqui, tem também o se, então e se não, ou seja, se atender essa condição, faz o que está aqui dentro, se não, caso contrário, faz isso aqui. Tá? E tem ainda a possibilidade de a gente fazer de forma aninhada. O que é forma aninhada? Às vezes eu ter várias condições, uma dentro da outra. Então eu verifico se isso aqui, depois verifico se isso aqui. Se não, verifico mais uma condição, ou seja, é aninhada, é um C dentro de outro C. Tá? Isso é possível, porque às vezes eu posso precisar fazer vários testes para chegar numa condição. Mas bem, acho que fica mais simples a gente entendendo com um exemplo, né? Então, primeiramente, nós vamos colocar o nosso evento lá, que a gente já viu, que é quando clicar em bandeirinha. Vamos fazer o seguinte, vamos perguntar a quantia de dinheiro. A pergunta a gente já viu também no outro tutorial, então aqui ó, pergunte. Quanto de dinheiro você tem? A variável dinheiro a gente já tem criada aqui. Então a gente agora vai fazer o quê? A gente vai então pegar o valor que ele deu de dinheiro. Nesse sentido eu vou usar aqui ó, então, mude dinheiro para o valor de resposta, que é o que ele vai responder aqui na pergunta para mim. Agora que eu já tenho o valor de dinheiro, então eu tenho que testar a condição. Eu tenho que verificar se o dinheiro é maior que 300 ou o dinheiro é igual a 300. Porque daí eu consigo comprar o item. O item, no nosso caso aqui, ele vai custar 300 reais. Tá? Então, para o cara poder comprar, ele precisa ter um dinheiro que seja maior que 300, uma quantia, né? Ou que tenha exatamente 300 reais. Então nós temos uma condição que é se ele tem o dinheiro e se ele não tem o dinheiro. Então nesse sentido eu vou usar o se não. Bem, primeiro nós vamos testar a condição se for verdade, ou seja, ele tem dinheiro suficiente para comprar o item de 300 reais. Nesse sentido nós vamos usar o operador então ou, porque são duas condições a serem testadas. Então primeiro eu vou testar se o dinheiro é maior que 300. Então ó, vamos já colocar aqui essa condição e aí depois nós temos que verificar se o dinheiro é igual a 300. Então ó, vamos agora montar a condição. Então, se dinheiro é maior que 300 ou dinheiro é igual a 300, então vai fazer o quê? Nós vamos, com a compra do item, então nós vamos descontar o dinheiro, né? O valor do dinheiro. Então vamos lá, mude dinheiro para no caso, ele mesmo menos 300. Porque é o seguinte, se o dinheiro é maior que 300, que o dinheiro que ele tem é maior que 300, ou o dinheiro dele é igual a 300, então essa venda pode acontecer. Então, uma dessas condições sendo verdadeiras, ele permite a compra. Então, significa que ele tem dinheiro. Então, descontei o dinheiro dele, né? E aí vou mandar uma mensagem ali para ele. Então, vamos aqui pegar no movimento, aliás, desculpa, na aparência, uma mensagem aqui dizendo que ele conseguiu comprar. Então, essa situação que eu fiz dentro aqui dessa parte é quando a condição aqui em cima deu verdadeira. Ou seja, ou o dinheiro é maior que 300, ou o dinheiro é igual a 300. Porque o nosso item custa 300 reais. Se ele tiver menos que isso, não posso deixar ele comprar. Bem, se ele tiver menos que isso, daí vai cair no senão. Porque o senão é o caso contrário dessa condição aqui.
Então vamos fazer agora a condição caso ele não tenha dinheiro suficiente. Então o que eu vou fazer? Bem, não vou mexer no dinheiro dele, mas vou mandar uma mensagem assim, dizendo para ele, ó, você não vai poder comprar esse item. Você não tem dinheiro suficiente para comprar esse item. E aí depois que eu fiz essa condição, eu vou colocar um controle, que é esse aqui, ó, pare todos. O que é isso? É para parar a execução de todos os sprites, ou atores que estão com o script rodando, tá? Eu posso parar esse script só, outros scripts e todos. No caso eu vou parar todos mesmo, não tem problema. Uma coisa antes, vamos dar uma visualização no valor do dinheiro como ele estava antes de saber o desconto. Isso é interessante de dar uma olhada. Então é o seguinte, vamos botar aqui na aparência, aqui ó, aqui mesmo. Então diga dinheiro por 2 segundos, porque daí a gente vai saber quanto que tinha de dinheiro e aí quanto. Depois no final a gente faz a mesma coisa para exibir quanto que tinha do final. Beleza, vamos executar novamente então. Quanto de dinheiro você tem? Agora eu vou botar que tem menos dinheiro, vou botar que tem 200 só. Então ele vai dizer, ó, tenho 200, você não tem dinheiro suficiente para comprar esse item, e aí continua com 200 reais de dinheiro. Agora vamos ter mais dinheiro, tô sobrando, tô rico, ó, tô com 5 mil. Então eu tenho 5 mil de dinheiro, parabéns, você comprou o item, e aí sobrou quantos? 4.700. O que acontece nessa execução, gente? Seguinte, ó, vou fazer aqui a execução. Quando ele pergunta aqui quanto dinheiro você tem, tá aqui, ó, certo? A partir do momento que eu digito o valor, então vamos supor, botar aqui 1.400. Ele vai mudar o valor da variável dinheiro para 1.400, vai dizer o valor 1.400 por 2 segundos e vai testar na condição. 1.400 é maior que 300? É, então aqui já deu verdade. Então o resto aqui não precisa nem testar, porque vai dar falso, né? Porque 1.400 não é igual a 300, só que já deu verdade aqui. E como é ou, se uma das condições forem verdadeiras, já vai cair aqui. Então, ou seja, vai mudar o dinheiro para 1.400 menos 300, que dá 1.100, vai dizer que comprou o item e depois vai exibir quanto? 1.100. Então, olha lá, 1.400, parabéns, você comprou o item e 1.100. Ele pulou esse trecho aqui, ó. Por quê? Porque não deu tudo falso aqui, senão ele teria vindo para cá, certo? Bem, agora vamos fazer uma situação falsa, então. Vamos botar que eu tenho 100 reais só. Então, quer dizer, 100 reais exibiu aqui. E aí, ó, 100 reais não é maior que 300. E muito menos igual a 300. Então, tudo falso aqui. Então, nem isso é verdade. Então, ele vai vir para o senão. E aí, vai fazer você não ter dinheiro suficiente para comprar esse item. E vai exibir o mesmo valor de dinheiro que ele já tinha. Que foi exatamente o que ele fez. Então, o que é importante ressaltar nas condições, gente, que há pulos do código. Então, quer dizer, não segue aqui na ordem sempre, porque depende dessa condição. Se toda ela é verdadeira ou se toda ela é falsa. Vamos fazer um último teste agora, tratando só de uma condição. Eu botei 2 condições aqui. Vamos fazer só uma. Vamos verificar só se o dinheiro é igual a maior que 300. Então, olha só. Vou botar o valor 300. Ele vai exibir o valor 300. E aí depois vai dizer que você não tem dinheiro suficiente. Por quê? Porque se o dinheiro é maior que 300, ele vai fazer isso aqui. Mas o caso era maior que 300? Não, era igual a 300. Então ele acaba caindo no senão, porque aqui deu falso. E ele vem para cá. Agora eu vou fazer a mesma execução com um valor maior que 300. 301. Ele já tem que cair dentro aqui. E caiu, ó, de fato ele caiu. Já fez o desconto de dinheiro sobrando 1 e não caiu no senão. Esse seria então um pouco sobre condicionais dentro do Scratch. No nosso próximo tutorial nós vamos entrar na parte de repetição, que está dentro de controle também. Você pode dar uma explorada lá e dar uma olhadinha no que tem por lá. Se você gostou desse vídeo, você vai clicar em gostei aqui embaixo, recomenda para os amigos, para quem está começando com lógica de programação, porque esse básico aqui ajuda bastante. E claro, gente, deixe sugestões, comentários. Tchau e até a nossa próxima etapa de tutorial Scratch, hein? Até mais!